Bom, pessoal, boa noite. Inicialmente, eu queria agradecer o convite da professora Ângela, da Daniela. Muito me honra estar aqui com vocês. Esse meu querido amigo, professor Irã, tem culpa nessa minha participação aqui. Eu confesso que me sinto honrado, né, em nome da Embrapa Semiárido, empresa a qual pertenço, e das pós-graduação que eu participo, da Univasf, da UFPB e da UFC. Queria também aqui fazer meus agradecimentos. Bom, quando a Daniela entrou em contato, a Daniela me deixou à vontade para escolher um tema e a gente conversou um pouco e acertamos para falar sobre a importância dos recursos hídricos para a pecuária. Essa é uma temática que eu realmente eu tenho uma paixão em trabalhar, eu confesso a vocês. Como o professor Irã falou, eu sou um pesquisador do semiárido, eu me considero e tenho, na verdade, uma extrema honra de assim me posicionar como um pesquisador da região semiárida. Claro, eu aqui estou falando para um público seleto, e que queria saudar já o professor Marinaldo, esse baluarte da zootecnia, nosso amigo, a professora Manuela, aqui o professor Flame. Eu estou vendo vários estudantes aqui do nosso grupo que estão tomando um pouco aí dos seus tempos para me ouvir novamente. Então, vai ser uma honra estar aqui com vocês, e a ideia é de fato, fazer, eu diria, uma provocação, né? E, mais do que isso, fazer uma reflexão. Eu costumo sempre fazer essa observação nas minhas palestras, nas minhas conversas com produtores, com técnicos, com estudantes, enfim, com a classe que eu represento, pesquisadores, professores, porque, na verdade, é uma reflexão, né? Eu gosto muito inclusive, mencionar que o que a gente tenta passar nessas oportunidades é algo que vem de leitura, de entendimento, de reflexão, de dúvidas, de aprendizagem com muitos colegas. Enfim, é isso que mais nos estimula, é isso que nos motiva. E, claro, né, estar num ambiente como esse é um prazer enorme, né? Bom, eu diria que água na ciência animal, na zootecnia, ainda é uma temática muito pouco valorizada. Eu diria até, e tenho dito isso há um certo tempo, o professor Irã sabe disso, eu diria que é uma temática ainda muito negligenciada na nossa academia, nas diferentes áreas. Nas diferentes áreas, isso é uma grande realidade, porque a água nunca foi uma entidade nutricional, nunca foi um componente que fosse valorizado na sua amplitude, né? na sua representatividade, na sua grandeza e na sua importância. Essa aqui é a grande verdade. Obviamente, por trabalhar numa região onde a temática água ela sempre está em ebulição, ela é preciso que a gente esteja olhando, observando para o que acontece na água. A gente não poderia deixar de trabalhar com essa temática. Essa que é a grande verdade. Há dois meses atrás, já em março, eu até quis colocar isso aqui. Em março é o mês de comemoração mundial da água, né? Eu me reporto muito a 2010, quando o professor Ronaldo me convidou para fazer uma palestra na SBZ, lá em Salvador, e me deu a incumbência de falar sobre essa temática para a produção de pequenos ruminantes, né? De lá para cá, a gente praticamente não parou mais de falar sobre essa temática,
E cada vez mais eu me empolgo, me motivo e trago aqui para vocês essas reflexões, né? E falando, na verdade, um pouco do que a gente atua, do que a gente faz aqui, mas falando também do que os grupos de pesquisa no mundo pensam sobre água na zootecnia, na produção animal, na zootecnia, né? Essa que é a grande, eu diria, o grande objetivo, a missão hoje aqui com vocês. E quando a gente fala de água, algumas questões, né, nos vêm logo à tona, e a gente precisa fazer uma certa avaliação da importância dessa entidade para as diferentes áreas, né, de produção de proteína de origem animal ou vegetal, que eu diria que nós vivemos hoje numa grande competição no mercado de proteína de origem animal e vegetal. Isso é uma grande realidade, isso não é uma novidade, é uma realidade e a gente precisa conviver com isso, né? Nós que fazemos ciência animal, é preciso que a gente se atualize, que a gente entenda essa competição por venda dessa proteína que é tão importante para atender a demanda de alimento e de nutrientes no mundo, né? Bom, alguns organismos internacionais em um site que na verdade, tem como a água a grande temática, no Dia Mundial da Água, fez alguns questionamentos que eu trago aqui para a gente começar a pensar, né, sobre essa temática, antes de entrar especificamente na questão da importância dela na produção animal, na pecuária, nas diferentes áreas da nossa ciência animal, né? E eu diria que é preciso que a gente entenda e internalize algumas questões e questionamentos. Eu perguntaria, né, para a gente que está aqui, para a gente que atua na ciência animal, o que é a água, ou o que a água significa para a gente, né? O que a água significa para a produção de proteína de origem animal? Será que nós estamos fazendo essa pergunta, esse questionamento, quando nós estamos nas salas de aula, quando nós estamos elaborando os nossos projetos de pesquisa? Aonde estão as influências para que essa temática venha, de fato, ser importante na nossa área de atuação? Porque a água é importante, né, para a gente, né, para a produção animal. O que você mudaria, o que nós mudaríamos, na verdade, em relação à água, na nossa área de atuação, na produção animal, né? E para que você, ou para que nós, né, usamos mais água? Para que usamos mais água, né? Dentro do que fazemos, aonde usamos mais água? A que nível nós usamos essa água? Que tipo de água? E para que fins? Será que nós estamos fazendo essa reflexão? Será que nós temos ideia, por exemplo, e aí eu posso fazer sem receio nenhum de ter alguma dúvida e de errar? Será que nós temos conhecimento das capacidades de suporte hídrico, das unidades de produção pecuária do Brasil, seja da região sul, a norte, nordeste, sudeste e centro-oeste? Será que nós temos esse conhecimento, né? Então, acho que esses são os questionamentos, são as provocações que a gente precisaria fazer de imediato. Bom, é claro que ao pensar na importância da água na produção animal, você tem que entender, ou nós temos que entender, que a gente vive uma crise hídrica constante, e já há um certo tempo, né? Agora, essa crise hídrica, ela é muito pouco divulgada, é pouco discutida no nosso meio, infelizmente. E há muitos fóruns de cientistas, de pesquisadores, que dizem, né, que a crise hídrica ela é muito mais grave do que as próprias crises econômicas que vários países e continentes vivem. E essa é a grande realidade. Nós estamos num momento extremamente complicado, né, no Brasil e no mundo, e particularmente aqui no Brasil, acho que todo mundo está acompanhando, nós vivemos uma crise hídrica que está refletindo seriamente, e pode refletir, numa crise energética. E refletir em crise energética significa uma crise econômica muito séria. Mesmo
numa situação hoje delicada a qual vivemos, o país encontra-se em um certo crescimento. Mas se agravar essa crise hídrica aqui, nas diferentes bacias hidrográficas, e a gente sofrer algum tipo de colapso energético, nós podemos realmente ter um problema muito sério em relação à nossa economia. Então, imagine como a água está presente em todas as nossas inimagináveis situações. Essa que é a grande realidade. E esse cenário hídrico é um cenário, eu diria, a ser pensado, discutido e levado a sério, inclusive dividindo uma responsabilidade dessa crise com todas essas as sociedades mundialmente falando, né? E ela perpassa por todas as regiões, por todas as regiões. É claro que há na natureza, e óbvio, né, uma relação entre as regiões mais desenvolvidas em relação às condições hídricas. Geralmente, as regiões mais pobres ou em desenvolvimento são aquelas regiões onde geralmente a água não está presente em abundância. E isso, naturalmente, atinge a nossa produção animal, atinge a nossa pecuária. E aí está um exemplo nesse mapa, as várias condições que nós encontramos. Né? Esse outro mapa que eu tirei do site da Water Footprint Network, ele representa a média anual da escassez hídrica mensal de várias regiões do mundo. Né? Então, é muito comum, eu que sou um pesquisador, como muito bem o professor Irã me definiu, da região semiárida, eu sempre estou tentando fazer a devida reflexão sobre essa temática. Né? Quem trabalha comigo sabe que eu tento, de uma maneira sempre persistente, de colocar a água como uma variável resposta nos nossos experimentos, nos nossos projetos de pesquisa. E vou mostrar a vocês a importância disso, que não está apenas relacionado com as regiões áridas e semiáridas do mundo, não. Há uma importância da água em todos os segmentos, em todos, indistintamente. Essa que é a grande realidade e o que a gente precisa, de fato, tomar consciência disso. Bom, quando a gente vê esse cenário mundial, uma coisa vem em nossa mente, e claro, a gente tem que levar com certa preocupação, é que as populações, ou as maiores populações do mundo, estão presentes em países, ou eu diria em continentes, aonde a escassez hídrica está presente. Essa é uma grande realidade. Por exemplo, a Índia é um dos países de maiores populações mundiais, acima de 1 bilhão de pessoas. Né? Praticamente 54% de toda a sua área é de extrema escassez hídrica, para vocês terem uma ideia. Não muito diferente, embora um país com um potencial econômico bastante já conhecido, a China, também é um país onde a escassez hídrica, boa parte do norte da China, vive situação extremamente dramática em relação à água. Né? E esse país é um dos maiores produtores ou consumidores, importadores de proteína de origem animal do Brasil. Né? Isso é uma realidade. E, claro, que para a gente, como produtor de proteína de origem animal, isso tem uma importância enorme. Falar da África, falar desse continente, dessa pobreza ainda relevante, e que a gente precisa mudar, né? A sociedade precisa se preocupar também com as questões sociais, e nós que fazemos a ciência não, temos um papel extremamente importante também no desenvolvimento social, não engana, ou não se engane, isso é uma realidade. Nós temos esse dever e esse papel de estar participando do desenvolvimento dessas sociedades mais pobres, isso é uma realidade, e é preciso que a gente entenda que se na China e na Índia, ou seja, na Ásia, qualquer alteração de consumo que seja para cima ou para baixo, reflete toda a cadeia de produção de alimentos no mundo inteiro. Né? E a gente precisa estar olhando para esses dois países, e como eu falei, né, entendendo que esses países também vivem, né, sérias crises hídricas, né? E obviamente que isso afeta
muito mais as questões mundiais. Bom, mas por que nós vivemos uma crise hídrica? Né? E por que a água é tão importante? Né? O que nos traz aqui? O que me fez ser convidado para falar sobre essa importância da água? Né? E por que eu estou fazendo essa provocação inicial, né? Essa contextualização e essa problematização? Né? É preciso a gente conceituar, entender todo esse contexto, todo esse problema hídrico, mundialmente falando, depois a gente pode trazer para a nossa realidade, para a gente entender por que é tão importante pesquisar, estudar e ensinar sobre essa entidade nutricional. Né? É preciso que a gente faça essa reflexão. Bom, de uma maneira geral, quando a gente fala de crise hídrica, é preciso a gente deixar claro que a crise hídrica ela não está, na verdade, relacionada diretamente com a quantidade de água existente em todo o planeta. Né? Se bem que 95, 97% da água presente na superfície da Terra é salina, são dos mares. Né? Essa aqui é a grande realidade. Mas nós temos um problema de crise hídrica muito mais voltada para a qualidade hídrica do que quantidade de água. Porque o ciclo hidrológico, de uma maneira geral, ele consegue manter essa quantidade de água no nosso planeta. Isso eu diria entre aspas, porque isso há uma flutuação a depender, né, de alguns fatores climáticos que são da própria natureza do planeta Terra. Mas, concomitante a isso, a gente precisa entender que a população mundial está crescendo. Né? Se a população mundial está crescendo, significa que nós temos que relacionar esse crescimento ao consumo de água, porque a água é o principal bem, componente, insumo, assim a gente poderia dizer, na produção de alimento, porque cresce a população, a demanda por alimento cresce também. A expectativa aí era para 2050, 9 bilhões de pessoas, estima-se mais do que isso, né? E a quantidade de alimento demandado por essa população aumenta expressivamente. Né? E eu diria que isso, de uma certa forma, isso é muito animador para a gente que trabalha na ciência animal, né? Que atua na produção animal. Porque é uma área extremamente demandada. Né? A gente vai precisar cada vez mais ser eficiente na produção de alimento e, mais do que isso, ser mais eficiente na proteína, que é a mais nobre de todas as possíveis proteínas, que é a proteína de origem animal. Essa aqui, sem dúvida nenhuma, é uma grande realidade. Então, são essas as iniciais contextualizações, problemas que a gente gostaria de mencionar. Bom, mas como eu falei também, de uma maneira geral, a gente sempre relaciona, né? Não há dificilmente a gente não vê um comentário diferente. Sempre o problema hídrico ocorre, é de origem das regiões pobres. E isso não é verdade. Literalmente não é verdade. Eu gosto de trazer esse mapa aqui dos Estados Unidos até como um exemplo e quebrar esse paradigma, né? Porque todo mundo diz, não, o problema hídrico está no semiárido nordestino e as outras regiões do país não vivem ou não vivenciam crise hídrica alguma. Não é verdade. Né? Não é verdade. Hoje vivemos uma crise hídrica em algumas regiões, sul e sudeste, e até no próprio centro-oeste. Né? Há um certo temor de que, principalmente no Pantanal, se repita a crise hídrica passada. Né? E a gente tem que olhar para alguns anos atrás, onde todo o sistema cantareiro do estado de São Paulo entrou em crise e, obviamente, foi uma perplexidade para toda a região. Mas vamos aqui. Vamos analisar o que ocorre nos Estados Unidos. Né? Esse mapa, ele nos diz algumas coisas que são extremamente interessantes. Eu diria que, a gente dividindo os Estados Unidos na região leste e oeste, nós temos duas condições diferentes. Eu creio que minha apresentação caiu, não foi, gente? Ou não? Irã, você pode me dizer algo? Caiu, Gabo, caiu sim. Acho que alguém entrou, parece, mas vou tentar voltar aqui novamente. Vou parar. Aqui tá normal, gente.
Tá? Para mim, não. Para mim aqui caiu. Para mim caiu. Para mim também. Bom, vou voltar a compartilhar aqui. Vamos lá. Aí foi uma crise internética, não foi uma crise hídrica, não. Não foi uma crise hídrica, né? Ainda bem, vou até tomar uma água aqui. Pronto. Ian, fica à vontade aí, viu, meu amigo? Qualquer coisa aí, Tranquilo. pode mandar brasa aí, me parar e fazer algum questionamento. Não, vamos deixar você explorar, Guerra, porque eu acho que fica mais interessante, daí você flui, traz as informações e a gente vai para o debate depois no final. Já tem perguntas aparecendo aqui. Tranquilo, manda ver e ver meu tempo aí. Então, olha só, essa é uma questão que eu sempre trago para uma reflexão na minha sala de aula, no meu bate-papo com produtores, e é preciso mostrar essa realidade, né? Porque há uma certa, eu diria, interpretação, forma de ver, de enxergar, que esse problema, às vezes, está muito só nessas regiões que eu já falei e mencionei, né? As regiões mais pobres, mas não é verdade. Os Estados Unidos vive, de fato, embora tendo condições totalmente diferentes, leste e oeste, em termos de oferta hídrica, vive também condições extremamente vulneráveis, a depender das situações e das consequências climáticas, né? Mas o oeste americano, principalmente em função do aumento da população, ele vai enfrentar, né, ou já está enfrentando um problema hídrico muito sério. Imagine a Califórnia. A Califórnia é o quinto PIB, né? Ele sozinho, o estado da Califórnia, sozinho representa o quinto PIB do mundo, né? É uma coisa, obviamente, fora do comum. Mas eles vivem uma crise hídrica muito séria, né? Obviamente que, por ter muito dinheiro, é muito mais fácil contornar os problemas. E não é só a questão do dinheiro, é a questão também de organização, conhecimento, né? Base de conhecimento que pode também minimizar os problemas hídricos, né? Essa é uma grande realidade, porque conhecimento, na verdade, é parte ou boa parte das soluções dos problemas que existem em todo o mundo. Conhecimento, né? Então, vejam que esse lado oeste dos Estados Unidos enfrenta crise hídrica séria e a principal causa disso, de fato, é o crescimento populacional, né? E é preciso a gente entender. Então, o ciclo hidrológico mantém toda a quantidade de água, praticamente água doce, que eu estou falando, que é a água que nós usamos para fins produtivos, né? E que essa água, infelizmente, ela tem passado também por problema de contaminação, degradação, poluição, e tem ficado com menor quantidade para ser acessível ou ser usada como fonte produtora. Essa é, de fato, uma realidade, né, que a gente enfrenta, sem dúvida nenhuma. Ok. Essa foi a primeira provocação, né, para a gente refletir um pouco sobre essa importância da água, sabe, Daniela, quando a gente conversou. É preciso entender esses cenários, né? É preciso entender essas situações, né? E preciso internalizar que o problema não é só aqui, não, é mundial. E é preciso entender também que nós precisamos dividir essa responsabilidade quanto aos recursos hídricos existentes na sua região, na minha região e no mundo, né? É preciso ter essa responsabilidade quanto às questões hídricas. Vai, bora lá. Eu hoje, preparando a palestra, eu comecei a pesquisar, a dar uma olhada, né, de como é que está a produção pecuária ou a produção animal no mundo, né? E encontrei esse site aqui sobre nosso mundo em dados, né? E eu acho muito bacana. Às vezes eu converso até com eu digo, olha, e digo muito aqui na sala de aula, eu digo para os meus alunos, né? É muito importante ter métrica, ter número, né? Se você quer convencer alguém de alguma coisa, use métricas, use números, né? Porque eu diria que só eles, né? Eles são, na verdade, a grande parte do convencimento de um problema. Essa que é a grande verdade. E nós não somos muito acostumados em tratar números, em coletar números, em criar indicadores, né? É preciso que a gente também comece a ter eu diria, esse costume, né? Essa consciência. Bom, aí aqui tem um sumário, achei interessante, né? Sobre essa condição da produção de leite e de carne no mundo. Aí aqui no sumário, talvez vocês não vão conseguir ler, né?
mas eu vou aqui ler alguns tópicos que eu achei interessante e vale a pena essa reflexão. Entendam isso. Veja que eu mencionei a vocês já sobre o crescimento populacional de várias regiões e falei também do crescente aumento do alimento no mundo. O que aconteceu com a pecuária leiteira e com a pecuária de carne? Bom, o mundo hoje, né, produz mais do que 3 vezes a quantidade de carne do que há 50 anos atrás, para a gente ter uma ideia, né? Isso em 2018, que foi em torno de 340 milhões de toneladas. Né? Quer dizer, a eficiência de produção, graças a Deus, vem aumentando também, né, concomitantemente com essa demanda, embora a gente não consiga ainda atender. Claro, isso aconteceu em vários tipos de carne, né? Por exemplo, a carne de porco, que é a mais popular carne, globalmente falando, é a que é mais consumida, ela aumentou expressivamente, concomitantemente com outra carne que tem um consumo muito elevado, que é a carne de aves, né? Bom, por ano são abatidos mais de 80 bilhões de animais para atender a demanda de consumo de carne. Olha a grandeza o que é a nossa área, né? Nós estamos falando especificamente ainda de carne. Em média, o consumo mundial de carne está em torno de 43 quilos, ou estava em 2014. Hoje está chegando mais ou menos, 2020, 2021, em torno de 100 quilos. Como a gente, né, conseguiu fazer que esse aporte de carne chegasse a mais população, já mais pessoas, e esse aumento também aumentasse, né? Bom, o consumo de carne, ele, na verdade, eu diria até, infelizmente, ela aumenta mais intensamente nos países ricos, né? A gente tem que entender, e também precisa sempre questionar, que, óbvio, né, o crescimento populacional é muito importante, não tenha dúvida nenhuma, dentro do contexto da necessidade de produção de proteína de origem animal e vegetal. Agora, é preciso que essa população ela tenha também, ou que ela cresça também, a sua renda per capita, porque só aumentando a renda per capita que vai aumentar também o consumo desses nossos produtos, principalmente os produtos de origem animal, que tem um custo agregado mais elevado. De uma maneira geral, as populações mais pobres consomem inicialmente mais grãos. Quando elas melhoram as suas condições financeiras e econômicas, elas começam a substituir esse tipo de alimento por alimentos de origem, proteína de origem animal. Essa aqui que é a grande realidade. Bom, alguns tópicos apenas em relação desse potencial que é o crescimento da produção de carne no mundo. Entendam, tudo isso tem uma relação direta com o consumo de água, né? Imagine a quantidade, o volume de água necessária para atender o crescimento dessa produção de proteína de diferentes origens, né? É preciso que a gente tenha essa ideia. De uma maneira geral, ao longo desse tempo, esse crescimento foi vertiginoso, é fato, né? E alguns países, e o Brasil, dentre eles, é um dos maiores produtores de carne do mundo, produtor e exportador de carne. Eu falo isso e coloco isso aqui para a nossa discussão, para a nossa conversa, porque precisa entender que esse crescimento nos joga uma responsabilidade em relação também à crise hídrica que nós vivemos. Porque quando começa-se a produzir muito em função de uma demanda elevada, e o uso dessa água ela não é feita com a devida racionalidade e critérios técnicos, começa a se produzir gastando-se muita água, ou seja, a eficiência de produção é baixa em relação à quantidade de água utilizada para quilo de produto produzido. E isso tem um reflexo. E esse reflexo vem de quem? Dos consumidores, e mais na frente a gente vai falar sobre isso também. Então, de mesma forma, vem acontecendo com a produção de leite, eu vou adiantando. E aí, quando a gente começa a dar uma visualizada, né, e pensar, bom, qual a importância dessa água para a pecuária nacional, né? É preciso a gente entender também, geograficamente, e edafoclimática também,
aonde estão concentrados os principais rebanhos de bovino de corte, de bovino de leite, de caprino e de ovino, porque há uma relação direta da presença desses animais na devida área geográfica com a presença de água também, e, obviamente, com a presença de pastagem ou de grãos que atendem à demanda desse tipo de animais. Então, essa correlação é muito importante. Quando a gente vê esse mapa, tirado desse relatório aí do Beef Report, a gente vê, né, aonde estão concentradas as maiores populações de bovino de corte no Brasil. Isso dados de 2019. E há uma relação direta com esse ambiente onde as condições de precipitação são muito mais favoráveis. Eu digo mais favoráveis, mas eu não diria que não há problema hídrico também, porque eles enfrentam problemas hídricos, né? Não há como ter a total tranquilidade em relação à disponibilidade hídrica para a produção animal e vegetal em qualquer região do mundo. Então, é preciso olhar e é preciso gerar conhecimento sobre o uso dessa água para diferentes fins, da forma mais eficiente possível. Aí a gente tem ideia da evolução dos rebanhos nas diferentes regiões do Brasil, e, claro, a gente percebe o próprio Centro-Oeste aí como destaque, até porque as condições são mais favoráveis para a produção. Se a gente olhar para as pastagens disponíveis, porque há uma relação direta também muito importante com isso, né? Óbvio que as condições de solo, porque quando a gente olha para o sistema, a gente não tem e não pode olhar apenas para o componente água, é preciso que a gente olhe, identifique, conheça as condições de solo também, porque ele é um grande diferencial, e essa combinação de água e solo é importante para o resultado da eficiência de crescimento e produção de biomassa forrageira das espécies, é preciso entender isso, mas, né, a gente tem uma certa dificuldade ainda para determinadas, eu diria, determinados indicadores para essa área de pastagem. Eu vou comentar um pouco com vocês. O bom é que, nesse aspecto de eficiência de produção de bovinos de corte, eu diria de leite também, em relação às pastagens, o que aconteceu nos últimos anos foi muito favorável para o nosso Brasil, não tenha dúvida nenhuma. Por quê? Se vocês perceberem aí, nessa figura, houve uma diminuição do tamanho ou da área ocupada com pastagem e aumentou a produtividade de arroba por hectare ano. Isso é muito bom. Isso é espetacular, né? E não é à toa que o mundo todo, os países maiores produtores de carne ou de leite do mundo, temem o Brasil como produtor desses dois produtos, porque nós conseguimos, de fato, ser eficiente na produção desses produtos de origem animal. Mas bora lá, né? Eu trago aqui também para vocês, após essa segunda contextualização em relação à pecuária bovina, leiteira e de carne, né? Ou de leite e de carne, uma reflexão mundial em relação da importância da água, da produção animal, da pecuária para o desenvolvimento humano, né? Vejam, né, o que eu estou tentando construir uma lógica aqui, até para poder sensibilizar, se é que eu vou conseguir sensibilizar vocês, mas pelo menos numa missão e num objetivo de mostrar esse contexto mundial da água na produção animal, né? É preciso entender. E eu diria, alguns trabalhos na literatura, né? Algumas revisões na literatura, nos faz refletir, e essa aqui é uma das que eu gosto de repetir nas minhas conversas, nas minhas palestras, porque ela tem uma representatividade muito forte, né? Que é o ser humano, é a água, a pecuária e o ser humano. Esse tripé, eu diria aí, né, de importância para melhorar as condições sociais, o desenvolvimento humano de diferentes regiões. Particularmente, eu gosto de colocar isso aqui quando eu estou tratando muito das regiões áridas e semiáridas do mundo, né? Isso é uma publicação do Don Piden, né, de 2007. Não é nova, mas os números são importantes, né? As métricas são importantes. E essas métricas precisam ser utilizadas. Claro que devem ser até revisitadas, avaliadas
E, na verdade, a gente precisa atualizar esses números. Mas vejam a importância da água e da presença do próprio animal para as várias regiões do mundo. E aqui, nessa tabela, que é parte de uma grande tabela dessa publicação, a gente pode ver inicialmente as grandes áreas pertencentes às regiões áridas e semiáridas do mundo. A África subsaariana, a América do Sul e América Central, oeste da Ásia e norte da Ásia, leste da Ásia, sudoeste da Ásia, enfim. Bora adiantar e trazer alguns números para vocês. Só de unidade animal, que ele usa a unidade tropical animal, nessas regiões, em 2007, nós tínhamos em torno de 1 bilhão de aproximadamente 200 milhões de animais. Então, entendam como esses animais eles estão presentes e são parte, na verdade, da possibilidade de desenvolvimento, de crescimento dessas populações. Quando a gente olha para o semiárido nordestino, é claro que a gente olha muito para o caprino e para o ovino, porque são duas espécies extremamente adaptadas às nossas condições, mas aqui também no semiárido há muito bovino. Dentre os top 100 de 2020 e 2021 da produção de leite, praticamente 10 fazendas estão presentes entre as 100 maiores unidades produtoras de leite do Brasil. E dessas 10 que estão aqui no Nordeste, 6 ou 7 estão no semiárido. Claro que um semiárido diferenciado, de melhores condições, mas estão no semiárido brasileiro. Bom, o que é que eu trago aqui como provocação? O que eu trago é essa quantidade de água, imagine, para atender a demanda hídrica dos animais, para manter, obviamente, as condições de mantença dos animais, para esses animais aqui, que é em torno, ou era em torno, né, em 2007, de praticamente 11 bilhões de metros cúbicos para a dessedentação. Né? Então, é preciso entender que nós estamos totalmente mergulhados, inseridos dentro dessa problemática de crise hídrica mundial. Né? É preciso que a gente entenda isso e contribua com isso. Mesmo nas regiões onde as condições hídricas e de disponibilidade de água seja mais elevada. Porque essa água ela circula em todo o mundo. Não pense que o que se produz numa determinada região, e essa água que é utilizada, que ela não vai, ela não transcende, ela não passa, ela não viaja para outras regiões do mundo. É a chamada água virtual, né? É a chamada pegada hídrica, pegada de carbono. Essa é uma realidade que nós vivemos aqui. Bom, para a produção de alimento, isso são 50 vezes mais. Aproximadamente 536 bilhões de metros cúbicos por ano. Né? Eu diria que são algumas lagos de Sobradinho aqui, para vocês terem ideia. A demanda hídrica, como é grande em todo o mundo. Mas vivemos um problema. E sabe qual é esse problema? Isso aqui, eu diria que é mundial, mas naturalmente no Brasil a gente sofre isso de forma mais intensa, é que nós não somos acostumados e nós não temos como regra quantificar, anotar, gerar índices, gerar indicadores, gerar métrica. Né? Se eu chegasse para o governo federal, para o mapa, e se eu pedisse a informação, eu estou até aqui, de certa forma, ultrapassando um pouco, mas eu queria desafiar, né, para saber do mapa se ele, ou qualquer outro órgão aqui no Brasil, se ele sabe, ou se ele tem a informação de quanto de água nós usamos, nós retiramos das diferentes fontes de água, seja corpos superficiais, seja o corpo subterrâneo, de água para a produção animal. E aqui eu trago como exemplo o que os Estados Unidos faz. E eu acho que eles estão corretos. Eles sabem, por estado, a quantidade de água que é retirada para utilizar na produção animal. E isso é importante, porque isso gera subsídio, informação e possibilidade de planejamento, o que nós não temos, que infelizmente nós não temos. Isso não é uma prática nossa, gerar métrica, gerar índice, gerar indicadores. Né? E eu estou aqui provocando para a gente fazer uma reflexão em relação a todo esse problema hídrico, que é uma grande realidade, e eles fazem. Né? Se a gente for olhar aqui, o estado que mais retira água para a produção animal lá nos Estados Unidos é o Texas, né? Pelo menos de água subterrânea. Essa é uma realidade. Depois vem a Califórnia, Oklahoma, e por aí vai. Qual é o estado que mais usa água para a produção animal aqui no nosso lindo país? Quem sabe? Quem tem essa
essa métrica, que tem esse conhecimento, eu acho que é preciso fazer essa relação. E isso tem uma importância, né? Porque quando a gente está falando de ciência animal, quando a gente está falando de desenvolvimento humano, hoje os organismos internacionais estão cobrando da gente uma produção sustentável. Ou seja, nós temos que gerar produto com sustentabilidade. E está aí um exemplo de uma política pública mundial, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde nós estamos totalmente inseridos. Então, eu diria que aquele estado que produz 1 quilo de leite e 1 quilo de carne com menos água possível, ele aparece como o estado mais eficiente em produção hídrica para cada produto animal obtido. Isso é preciso fazer uma certa reflexão. Mas bora lá. Aí, isso tudo, eu diria, talvez, essa minha ligação com essa temática água na produção animal, tem me trazido, né, como me trouxe hoje aqui, para conversar sobre essa importância da água, né? Alguns anos atrás, o Irã, que está hoje aqui comigo nessa palestra, nesse bate-papo com vocês, ele proferiu uma palestra muito interessante sobre consumo de água em condições de pastejo, importância e métodos de estimativa de consumo de água. Essa é uma temática muito desafiadora. Eu vou comentar sobre isso. Né? Doutor, eu proferi, não, né? Nós fizemos a 4 mãos, né? Aí foi você, meu mestre amigo. Mas, Irã, como é importante uma temática como essa? Né? Porque não está no nosso hábito, não está no nosso dia a dia, não está na rotina, inclusive dos nossos campos experimentais, né? Estimar consumo de água a pasto. Oxalá, o que nós estamos tentando fazer agora, no dia a dia, é estimar esse consumo quando a gente tem alguns experimentos em gaiolas, né? Ou em baias. Claro que isso nos facilita muito. Mas eu tenho tido a oportunidade de falar um pouco, né, da água e produção de pequenos ruminantes, água na produção de leite, a água no contexto da ciência, né? E eu diria, Marinaldo, é importante que a gente traga essa temática, né, para a Associação Brasileira de Zootecnia. É preciso que a água esteja lá dentro daquele contexto, daquelas grandes áreas de atuação do zootecnista. Claro, isso também dentro para o médico veterinário, para o biólogo, para o engenheiro agrônomo. Né? A água precisa fazer parte da nossa academia, da sala de aula, da grade curricular, né, dos cursos de ciência agrária. E nós, como zootecnistas, que atuamos diretamente na área de produção animal, precisamos enxergar esse componente como o mais importante na geração da proteína advinda desse ou dessas espécies animais. Essa aqui é a grande realidade. Vamos fazer umas provocações, né? Vamos passar por uma terceira, quarta fase desse bate-papo aqui, dessas discussões com vocês. Bom, eu acho que outra questão é que nós sentimos na pele, no dia a dia, é uma pressão da própria sociedade e de determinados setores sobre o uso da água na produção animal. Não se engane, da mesma forma que sofremos em relação ao aumento do efeito de gases, né, do aumento dos gases de efeito estufa, vocês sabem disso. Nós vivemos uma era e que a gente continua ainda produzindo pesquisa, ciência, para poder ter as métricas necessárias e desmistificar, né, e dizer que, na verdade, nós que fazemos a produção animal e a pecuária, principalmente leiteira e de corte desse país, não é esse vilão que dizem mundialmente, né? E que usam, na verdade, em várias rodas de comércios internacionais desses produtos. Essa que é a grande realidade. E isso, na verdade, é um grande desafio que nós continuamos passando em relação ao efeito estufa, a essa questão da emissão, né? Principalmente pelos ruminantes, obviamente, desses gases. Nós também passamos e sofremos a mesma pressão sobre a pecuária como uma, eu diria assim, atividade que desperdiça água, né? Porque isso é muito forte, né? Nós não desperdiçamos água. Nós transformamos essa água em produtos muito nobres. E essa água, ela sofre todo um ciclo, né? Inclusive de reutilização. Né? Se a gente for falar de pecuária, obviamente, o que o animal expele, que ele excreta via urina, via fezes, da própria planta, o consumo, e todo o ciclo, a gente não pode ser também, mais uma vez, colocado como vilão.
A exemplo está aí um site, uma instituição, um organismo que diz, ó, a pecuária desperdiça mais de 1/3 de toda a água doce consumida no mundo. 4 bilhões de pessoas no mundo não têm o que beber. Essas comparações, né, é muito, eu diria, eu vou usar a palavra, muito desonesta. Né? É preciso que a gente, que está nessa área de produção, a gente consiga combater isso. Né? E como se combate isso? Gerando conhecimento, gerando dados, informações médicas, não há outra forma. Outra questão que nós hoje passamos, não é de hoje, é de um certo tempo, né? É a competição entre a indústria, de um lado de produção vegetal e da outra de produção animal. Em 2010, a National Geographic, essa revista aí, que vocês estão vendo, ela publicou uma edição falando o mundo sedento, o mundo tem sede. E lá, entre as diferentes matérias, estava uma sobre a quantidade de água que é utilizada para cada quilo de produto obtido. Quando a gente enxerga do lado esquerdo aí, a quantidade de água para cada produto animal é expressivamente maior do que as de origem vegetal. E é preciso a gente contestar isso, porque esses números não são verídicos. E isso é algo que é contra a produção animal, que é contra a proteína mais nobre, né, que a gente pode disponibilizar para consumo humano. Então, são esses desafios que a gente também vive e que a gente precisa estar atuando diretamente nessas questões, gerando pesquisa, conhecimento, informação, tecnologia, para dizer não é bem assim. Né? Fazer o que se fez realmente com a questão das emissões do gás de efeito estufa, que houve um esforço mundial, na verdade não foi só nacional, foi mundial, mas nós, principalmente, tivemos que ter um esforço muito maior, porque nós temos o maior rebanho comercial do mundo, né, bovino, e era preciso dizer ao mundo que não era bem assim o que estão dizendo sobre essa emissão. E agora nós temos também o dever de dizer, não, espera lá, não é assim. Nós somos eficientes também no uso de água para se obter cada produto de origem animal, e a gente precisa trabalhar. E isso, esse pensar e essa reflexão é reforçado, né? Graças a Deus, eu diria assim, em algumas revisões de alguns célebres, né, da zootecnia. Eu trago aqui, eu acho que Irã sabe, já deve ter lido, Marinaldo, a maioria dos meus colegas aqui, a Manu, a Daniela, a Ângela, né, essa revisão, foram 2 revisões do professor Tedeschi, né, publicada na nossa revista brasileira de zootecnia, isso em 2017, não é tão longe. E essas 2 revisões, Tedeschi e seu grupo, fez uma rápida visão do futuro da ciência em nutrição animal, fazendo 2 abordagens: desafios passados e futuros e soluções atuais e futuras. Uma reflexão muito importante. Vale a pena a leitura. Eu também trago sempre para minhas discussões. Eu listei alguns desses desafios que o professor Tedeschi e sua equipe mostrou naquela revisão. Entre elas está lá: intensificação da sustentabilidade. A gente já provocou aqui, né? Já falamos um pouco disso. É preciso produzir com sustentabilidade. Isso desde dentro da porteira até fora da porteira. Vou falar um pouco sobre isso também. Bom, o outro desafio é mudanças climáticas, as alterações do clima, isso de forma global. Uma outra, escassez de água. Escassez hídrica é uma realidade. Isso é uma realidade mundial, é preciso entender. É preciso tratar isso com muita seriedade. Né? O uso da terra da forma eficiente, como nós fizemos, diminuímos a área de pastagem aqui no Brasil, aumentamos a eficiência de produção, arroba por hectare ano. Isso que a gente deve fazer. Preservação da biodiversidade e bem-estar animal, onde nós atuamos pesadamente, fortemente. Né? Então, todas essas questões precisam ser trazidas à tona para uma boa discussão. E para que, inclusive, nós possamos usar essas temáticas aí como fontes, viu, Irã? Como fontes de direção dos editais que, na verdade, custeiam a pesquisa nesse país. É preciso que o tema água esteja dentro, né, dos objetivos dos editais que fomentam pesquisa nesse país, que raramente a gente vê essa temática fazendo parte da questão, obviamente, de apoio à pesquisa. Claro que já existiu e existem alguns editais, mas ainda são
insignificante, eu diria, né? E é preciso a gente compreender isso. Bom, o que nos move são as perguntas, né? Bora lá, né? E aqui eu faço algumas perguntas que não é novidade para ninguém, mas é bom fazer essa provocação, né? Aqui tem alguns estudantes, né, que trabalham comigo, eu estou vendo aqui o Denison, o Cleiton, a Janiele, uma equipe que estão aqui, que Fleme, que é meu colega zootecnista, pós-doc, que está aqui comigo, que é meu braço direito, e nas salas de aula eu também costumo dizer a eles, né? E essas perguntas são importantes para poder a gente se direcionar e se posicionar. Eu diria, qual a importância e a necessidade de água no sistema, do sistema de produção de ruminantes, né? Quais são as fontes de água para os ruminantes? Quais são as principais fontes de água, né? Aonde estão essas fontes de água? Qual a qualidade? Qual a quantidade? Qual o fluxo dessa água ao longo de um ciclo hidrológico ou das sazonalidades que são naturais em relação às condições climáticas? Os ruminantes podem afetar a qualidade e a quantidade das fontes de água. A gente sabe que nós podemos, sim, ser um causador de problemas para essas fontes de águas existentes nas várias unidades de produção. Nutricionalmente falando, quais as relações existentes entre água, proteína e energia? Se eu bolo uma dieta com maior teor de energia, eu posso estar induzindo o animal a excretar mais urina. Ao excretar, eu gerar uma demanda maior, mais de água, em função porque ele está desidratando. Essa energia que eu estou fornecendo é mais carboidrato ou é gordura? Qual é a que é oxidada e é fonte de água, mesmo que pouco significativa, para atender uma certa demanda do animal? Como o suprimento e a restrição de água podem afetar a eficiência do sistema de produção? Muitas vezes o animal cessa de consumir, né, matéria fresca ou matéria seca. A gente procura várias causas, mas nunca se lembra do problema da água, né, que pode ser tanto quantidade como qualidade. É verdade, nem sempre a gente traz essa água como um problema. Quais as espécies, quais raças são mais eficientes no uso de água? Eu coloquei isso aqui, talvez há 10, 11 anos atrás, e, por surpresa, eu vou mostrar a vocês um trabalho interessante, né, que foi publicado recentemente. Bom, de uma maneira geral, é importante entender, eu não vou entrar muito nesses conceitos, nessas definições, mas, de uma maneira geral, é muito importante a gente entender. Os ruminantes, ou a pecuária, ela requer grandes quantidades de água todos os dias. Todos os dias. Se esse volume é expressivo, é preciso entender que ele deve ser utilizado com eficiência para dar longevidade a esses corpos superficiais ou subterrâneos de água, principalmente de águas de boa qualidade. É preciso entender, né? Bom, isso aí eu já falei em relação que o tipo de água de beber via alimento, a água disponível nesses copos de água, a água do metabolismo, isso tudo a gente precisa entender. Entendam também que há um certo coro, né? Há uma certa ressonância em relação a essa problemática que eu levanto aqui, quanto à negligência e à falta de dedicação, de mais pesquisa com essa temática. Em 1927, Dr. Charles Plumb, ele publicava no Journal of Animal Science e questionava: a necessidade de água por ovinos tem recebido aparentemente pouca atenção de pesquisadores e de criadores destes animais. Em 1927. E isso é atual. Isso é a própria realidade. Nós não conhecemos a exigência hídrica das nossas espécies. Nós não temos aqui no Brasil, rara uma exceção, equações que estimam o consumo de água ou ingestão de água, né? Um país onde o rebanho bovino é o maior do mundo, comercialmente falando, né? Outra revisão muito interessante sobre o estresse hídrico em pequenos ruminantes. Fica provado que, fisiologicamente, raças de ruminantes de regiões áridas mostram ter muitos mecanismos de adaptação para conservar a água em épocas de calor e seca. Diante dessas alterações do clima, essas espécies são muito importantes em todo esse contexto e é preciso a gente trabalhar. Esse pesquisador aqui, o Dr. David Bede, inclusive já foi editor do Journal of Science, né? E tem várias publicações dele sobre a questão da água.
Ele faz uma pergunta nessa sua publicação. O que os nossos ruminantes irão beber? Bom, uma simples pergunta que nem sempre nós temos a melhor resposta. Podemos ter até algumas respostas, mas nós não temos a melhor resposta. E para muitas condições, essa resposta não existe. E isso é uma realidade. Por quê? Ele fala, historicamente, a água potável para ruminantes tem sido um recurso relativamente barato e abundante, mas isso está mudando, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento. E isso é realidade. Água tem um preço, água tem um custo, né? E se a gente for olhar, se você pegar, ou qualquer um da gente pegar uma planilha de custo, seja de um produto de origem animal para corte ou para leite, essa questão água, ela não entra como um item nesse planejamento orçamentário, ou raramente entra. E essa que é uma grande verdade. Bom, aí tem a questão das mudanças climáticas. É óbvio que isso nos atinge, já está nos atingindo, porque o aumento da temperatura faz com que o animal demande água, obviamente, de forma direta e imediata. E isso vai elevar não só o consumo. E essa elevação também do problema da temperatura e menor precipitação traz um problema sério para a produção de forragem, para a incidência de maiores pragas, para a incidência de maiores espécies não desejáveis. Enfim, é extremamente complexo todo esse ambiente. E está aí o trabalho que eu queria mencionar. Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse trabalho, né? Publicado em 2019, no Journal Animal Science. Muito bacana esse trabalho, né? E aí, comprovando, na verdade, a importância e os caminhos que a gente deve tomar em relação a esse componente, a essa entidade, diria, nutricional para a produção animal. Qual foi o objetivo deles? Pasme, vejam lá embaixo. O objetivo desse estudo foi calcular a eficiência hídrica e avaliar o relacionamento ou a relação entre a ingestão de água ou a ingestão hídrica, a eficiência do uso da água, o consumo de matéria seca, a eficiência alimentar e a média de ganho de água. Ou seja, né, um trabalho de melhoramento que colocou essas variáveis respostas como sendo as mais importantes para orientar, né, para dar, na verdade, uma reta, né, uma linha de melhoramento. Isso é espetacular. E aonde foi feito esse trabalho? Né? Nos Estados Unidos, na Universidade de Kansas State, na Universidade de Nebraska, de onde mais? De colegas do departamento da Universidade da Flórida, em Gainesville. Então, vocês vejam como essa questão tem trazido e tem cada vez sensibilidade, equipes e grupos de pesquisa ao longo de várias regiões. E as perguntas são simples, né? Qual a quantidade de água que os animais estão bebendo? Qual é a capacidade de suporte das unidades de produção? É preciso entender toda essa relação de qual água o animal consumiu, de que fonte, qual é essa relação de perda via produção de leite, excretando essa água pelas fezes, via urina, qual a relação dessa água com a eficiência de produção, seja carne, leite, pele, couro. É preciso cada vez mais entender. É preciso, né, Irã, e aí eu provoco, são poucos ainda os grupos de pesquisa que estão unindo dados, né, construindo base de dados aonde possam estar gerando essas equações de predição de gestão de água. Em 2017, é que o grupo liderado por professor Sebastião, lá na UFV, é que publicou o primeiro trabalho com uma equação de estimativa de consumo de água aqui no Brasil. Eu fico ainda meio que pasmo, né? Era preciso que a gente tivesse muito mais equações, como já existem alguns na literatura mundial em várias regiões do mundo. É preciso entender, hoje eu falando com a Daniela, estava dizendo, né? O esposo dela trabalhou sobre qualidade da água em outros aspectos, mas precisa entender quais são as fontes existentes para atender a demanda de água, não só para dessedentação, não, para a produção também, principalmente de forragem, né? De volumoso, isso é muito importante. E é preciso que a gente tenha trabalhos, né? Projetos que envolvam isso,
Aonde estão essas águas? Quanto tempo elas duram? Qual é a qualidade? Para que fins elas podem, de fato, servir? Quem é que está fazendo isso? Quem está quantificando, por exemplo, e aí foi como eu falei no próprio trabalho, na palestra que o professor Aran proferiu lá no Ecoário, né? Querendo saber qual é a quantidade da contribuição, ou qual a contribuição hídrica que as pastagens, na verdade, oferecem para o animal quanto à sua dessedentação. Quem está quantificando isso, né? Mesmo naqueles animais que estão estabulados, estão confinados, estão passando por uma avaliação em Bayer, a gente pode entender muito bem isso, e os trabalhos são clássicos, de muitos anos atrás, 1968, mostrando essa relação. Quanto mais úmido é o alimento, menor é o consumo direto de água. E para as regiões como a nossa aqui, trabalhar com esses alimentos úmidos é extremamente importante, é primordial. É necessário priorizar, né, a gente trabalhar com esses alimentos mais úmidos para poder parte da água ser atendida via esses alimentos. Então, eu diria que desidratar alimento nas nossas condições tem que ser um pouco analisado, refletido, né? Essa que é a grande verdade. Bom, aí eu aproveitando aqui, eu trago para vocês que eu estou caminhando para o fim para mostrar alguns trabalhos, quais são as preocupações do nosso grupo de pesquisa aqui. E que isso possa até, quem sabe, oxalá, obviamente dentro das condições naturais de cada região do país, e óbvio, o tipo de espécie animal que está se trabalhando, fazer uma reflexão se deve ou não dar importância à estimativa dessa água em diferentes situações. Aqui é um exemplo de uma publicação nossa, onde a gente trabalhou, na verdade, a performance animal, o balanço hídrico, o comportamento ingestivo, alguns metabólitos sanguíneos, isso em caprinos alimentado com uma espécie que é muito conhecida aqui na gente, né, porque é a palma forrageira, que é rico em água, e a gente usou isso, e além disso a gente fez oferta intermitente de água. A ideia é, se eu tenho um alimento suculento, rico em água, eu posso diminuir essa oferta de água, ou, por exemplo, ofertar essa água direto no bebedouro, dia sim, dia não, a cada 2 dias, um sim, outro não. Tudo isso são estratégias que a gente pode estar trabalhando. Trabalhos também nós fizemos com a relação de volumoso concentrado e a resposta dessa relação volumoso concentrado ao consumo de água, isso é muito importante, porque a energia, na verdade, é a variável mais importante, concomitantemente com a matéria seca, para estimular e induzir o consumo de água. E quando a gente analisa isso, a gente pode chegar até na característica das carcaças e da qualidade da carne. Será que quando nós estamos nessas condições, ou deixamos os nossos animais nessas condições, isso altera a qualidade do produto que nós almejamos? Né? Trabalhar com algum tipo de água que tenha concentrações ou condutividade elétrica diferente, porque são fontes alternativas para atender demanda de água em determinadas condições, obviamente mais extrema, é preciso entender. Bom, é preciso entender também que a gente precisa começar a avaliar o sistema de produção animal, né? É preciso ter uma visão mais holística, mais sistêmica, e entender como é que essa água circula dentro do próprio sistema, dentro do ciclo hidrológico. A água de chuva que vai para a forragem, que percola, que acumula no subterrâneo, que volta através de evaporação, que o animal consome, que ela é evaporada por várias condições, até do próprio corpo do animal, das plantas. Como é que se comporta tudo isso? Então, é preciso que a gente comece a estudar. E aí, volto a falar desse trabalho que foi muito interessante, que eu tive a honra de participar com o professor Irã, sobre o consumo de água em condições de pastejo. São raros os trabalhos na literatura que fazem esse tipo de abordagem. Essa aqui é a grande realidade. E é isso que a gente precisa estimular. É preciso que a gente traga isso para os nossos projetos de pesquisa. Porque essas informações, esses dados, né, e essas métricas podem alimentar bases extremamente interessantes para que a gente possa, pelo menos, ter uma estimativa. O professor Irã foi muito feliz no momento da apresentação e ele levantou um questionamento que eu queria aqui passar para vocês. A etologia ingestiva de água por ruminantes, isso mantido em condições de pastejo, é um evento muito variado. É verdade, é um evento muito variado. Por isso que é difícil, é complexo fazer essa quantificação, né? essa medição. Dependendo
mais intensamente da quantidade e qualidade da pastagem ingerida, porque não é só a quantidade da água, mas a qualidade dessa pastagem, se ela é mais palatável ou não, se ela tem maior ou menor aceitabilidade pelo animal, do estado fisiológico do próprio animal, das condições ambientais, como temperatura, umidade do ar, radiação solar e velocidade do vento. Veja que é complexo. Mas mesmo diante dessa complexidade, é preciso que a gente atue elaborando isso. É preciso também que todas as regiões produtoras de pecuária, seja de leite ou de corte, comecem a fazer a estimativa de eficiência de uso de água pelas diferentes espécies forrageiras existentes. Depois eu queria saber de vocês, quais são as espécies hoje, na região sudeste e centro-oeste, que nós conhecemos o cacê? Qual é a eficiência hídrica dela? Das braquiárias, das estilosantes, das leguminosas, o que seja. Será que nós temos esse conhecimento? Aqui nós estamos no esforço para tentar gerar essas informações, saber essa relação solo, água, planta, porque essa condição biológica da planta é muito importante, a depender das condições hidrológicas. A gente precisa associar muito as condições biológicas com as condições hidrológicas. Quem vai dizer qual, na verdade, são as melhores características biológicas a ser estudada ou usada é a condição hidrológica. A condição hidrológica é que move a escolha, seja da espécie animal ou seja da espécie vegetal. Essa é a grande realidade. E a gente precisa colocar isso sempre em discussões. Eu dou um exemplo aqui que aconteceu nos Estados Unidos em relação ao uso com pouco critério de água subterrânea. Isso aqui é o aquífero de Ogallala, né, que fica mais ou menos no centro dos Estados Unidos. A região, talvez, mais produtora de alimento de lá. Há muitos e muitos anos, produtores daquela região exploram essa área intensamente, e produzem muito alimento, atendendo boa parte da demanda dos americanos, além de exportando. Mas o que está acontecendo nos últimos anos? Aqui foi um colega meu, Gustavo, que trouxe para uma apresentação no Zootec de 2017, e eu achei muito interessante. O que é que a gente deve olhar? Isso não só para os corpos subterrâneos, não, para os corpos superficiais também. O que está acontecendo é que a intensificação da produção, que Oxalá não é tão ruim, ela está retirando muito mais água do que a recarga. E se a recarga ela não é semelhante ou maior, esses corpos de água entram em colapso. E se entra em colapso, estaciona, paralisa toda a produção, seja vegetal ou animal. E sabe o que aconteceu? A sociedade reagiu. Está aí do lado, grandes empresas compradoras dos produtos, oriunda, né, dessas águas que foram retiradas do aquífero de Ogallala, dizendo, ou aumenta a eficiência do uso de água, ou nós não mais compraremos o produto que são, na verdade, produzidos. E são grandes empresas, o Martin, Hershey, Target, enfim. Quer dizer, a sociedade reagindo. Por isso que é preciso, e eu repito, é necessário a gente criar métricas hídricas nas nossas condições de produção pecuária. De uma maneira geral, produção animal, de uma maneira geral. É preciso provocar isso. A sociedade reage, grupos reagem. Hoje, eu diria que os principais indicadores e modelos para estimar a água seria a pegada hídrica e a produtividade da água. Isso é uma realidade. Isso está divulgado em todo o mundo. E a gente precisa estar inserido dentro desse processo, porque há uma quantificação dessa água que está sendo utilizada. E me permitam. E se a gente não quantificar, se a gente não conhecer de fato o quanto nós estamos usando de água nos nossos produtos obtidos, nós vamos perder mercado, viu? Podem ter certeza disso. E aqui eu trago para vocês um trabalho interessante. Vou tentar ser rápido para eu finalizar, porque eu tenho certeza que já estou cansando muito vocês com tanta informação. Mas isso é um trabalho, uma avaliação da pegada hídrica de sistema de criação de ovinos com base em dados de pesquisa agrícola. Esse trabalho foi apresentada por uma estudante minha, numa disciplina que eu tenho aqui na pós-graduação, que chama Componente Água na Produção Animal. Alguns dos meninos que estão, os alunos que estão fazendo, estão até aqui participando desse bate-papo nosso. Então, foi a Nayane que apresentou esse trabalho, eu achei super interessante,
E, obviamente, para quem não se lembra, o que é pegada hídrica? Pegada hídrica é média quantidade de água usada para produzir, né, cada um dos bens ou serviços que utilizamos. Essa é uma grande realidade, para tudo que imaginar. Nós temos a água azul, a água verde e a água cinza, vou ser rápido. Qual foi o objetivo desse trabalho? Foi avaliar o uso da água doce em 5 diferentes sistemas de produção de ovinos. Irã, eu acho isso fantástico, sabe? Todos os trabalhos, todas as pesquisas que envolvem sistemas, que na maioria das situações de nós, pesquisadores, nós estamos fugindo de trabalhar com sistema, porque são pesquisas, além de prolongadas, né, demandam tempo e demandam muito recurso. Quando eu vejo esses trabalhos, eu me empolgo e me entusiasmo, porque eles são muito importantes. Né? Isso foi feito na Tunísia, praticamente em 2 regiões, norte e sul da Tunísia, tem característica pluviométrica bem distinta, acima no norte em torno de 550, lá na parte amarela em torno de 100 milímetros, se chove pouco, é uma região também árida e semiárida. Né? Esse trabalho praticamente avaliou esses 5 sistemas: sistema misto de ovinos com cereais, está aqui embaixo, sistema agro-silvopastoril, sistema só agropastoril, sistema agropastoril extensivo, misto de ovinos e azeitona. Eles usaram uma base de dados, obviamente, né? Porque é preciso a gente entender. Né? Outro dia na minha sala de aula, eu estava trazendo isso para a minha turma. Né? E isso está nessa publicação aí da FAO. Nós precisamos criar o hábito de construir inventários hídricos. Inventário hídrico. O que, às vezes, nós chamamos, dentro da zootecnia, escrituração zootécnica, que nós colocamos todas as informações lá. E é preciso criar esse inventário hídrico, as informações sobre todos os fluxos, entrada e saída de água, o que for possível. Porque a partir dela, está aí o exemplo desse trabalho, dos 5 sistemas de produção, e isso aqui nada mais é do que um inventário hídrico. Ele tem número médio dos animais, superfície da fazenda, precipitação, área de cereais, área irrigada, ele cria um inventário. E a partir desse inventário hídrico, dessa base de dados, ele pode fazer as análises. O que foi que eles observaram? Né? Obviamente que aquele sistema que tem o menor uso de água para cada quilo de produto obtido é que é mais eficiente. E óbvio que eu não vou detalhar aqui, mas o sistema mais eficiente foi o agro-silvopastoril, que foi em torno de 8.654, né, metros cúbicos por tonelada de carne obtida. E olha só a conclusão desse trabalho. O estudo mostrou que, em média, são 10.626 metros cúbicos de água para se produzir 1 tonelada de carne ovina, isso na Tunísia. A pegada hídrica da produção de ovino variou entre o sistema de criação. E o sistema de criação, esse foi o agro-silvopastoril misto, tiveram a menor pegada hídrica. Então, isso é muito importante. É preciso que a gente comece a internalizar esses processos de métrica hídrica dentro das nossas pesquisas. Mas vejam, isso é uma realidade que não deve estar somente dentro da porteira, não. É preciso que a gente dê a devida importância dentro da porteira até a água indústria. E aqui eu não estou querendo fazer nenhum tipo de propaganda da Marfrig, não. Mas eles têm um relatório de sustentabilidade que é bastante interessante, né? E que trata a água com muita seriedade. Não só água, né? Vários aspectos, na verdade, vários componentes de sustentabilidade eles tratam com muita seriedade. Mas eles tratam com seriedade porque os consumidores do produto Marfrig têm cobrado, têm exigido essa seriedade de todas essas empresas dessas origens. Dentro da própria plataforma de sustentabilidade da Marfrig, eles têm um controle de origem, eles olham o bem-estar, eles olham também os efluentes e os resíduos, não só das indústrias, né? Obviamente, mas também da fazenda, os recursos naturais aí envolvendo água, efluente e resíduo novamente, e responsabilidade social. Está aí. Eles contabilizam tudo o que acontece da fazenda lá no produtor, que eles chamam de colaborador, até chegar na indústria. É preciso ter números, métrica, para entender todo esse processo. E a água é um componente extremamente importante. E vou mostrar aqui para vocês, né, dentro do relatório. O que é que eles nos trazem? O que é que eles nos trazem? O que é que eles nos dizem? A água é um insumo essencial para os processos produtivos.
o que se reflete na segurança e qualidade dos alimentos, no crescimento sustentável dos negócios. A água e seu consumo são gerenciados, tá aqui, de acordo com as melhores práticas e exigências dos diferentes mercados, as quais a Marfrig exporta produto para todo mundo. Para todo mundo. Essa aqui é a grande realidade. E ele tem uma preocupação muito grande. O gerenciamento do tema é feito em duas frentes. Olha que interessante. Nas instalações, obviamente, nos abatedores, nas indústrias, né, processadores, adotando as boas práticas, e a Marfrig trabalha com meta para, isso já é de dados passados, a reduzir 30% nos índices de retirada de água por tonelada de carne produzida. Qual é essa estratégia? O que a Marfrig faz? Né? Bom, na cadeia de valor, ele está engajando os parceiros, os produtores, a adotarem também boas práticas. Tem uma coisa que é muito interessante desse processo, eu vou passar, que realmente já estou, de certa forma, esticando demais. Né? O que acontece dentro dessa questão? Vejam bem, a redução no consumo de água na criação de animais é feita através da Marfrig, estimulando os produtores a investirem em animais que possuem características genéticas que permitam o abate precoce. Olha só que interessante. Recentemente, há 15 dias atrás, eu até tive o prazer de assistir o Globo Rural e ver até um grande zootecnician, um colega contemporâneo no meio de Viçosa, Flávio Rezende, muitos de vocês conhecem aqui, Flávio Dutra, né? Rezende. E Flávio é um dos que bolaram, né? Que elaboraram o boi 777, né? Achei muito bacana a reportagem dele, e eles buscam exatamente isso, métricas e metas eficientes, né? Dessa forma, quanto menor for o tempo de criação, como consequência, haverá o consumo de água. Veja que coisa simples. E isso aqui está diretamente relacionado com aquele trabalho que eu mostrei a vocês. E o que é que está acontecendo? Essas grandes indústrias estão fazendo parceria, inclusive a Marfrig fez uma parceria com a Embrapa e trabalhou a linha de carne de carbono neutro. Quem sabe, né? Em breve, nós teremos uma carne aí com alta eficiência aí de uso dessas águas, né? Trabalhar esses sistemas integrados de produção. Enfim, estou chegando ao final porque realmente acho que vocês já estão esgotados. Mas aqui, só como mensagem, eu queria deixar, principalmente aos estudantes de graduação, de pós-graduação, eu acho que tudo passa, né? Todas essas problemáticas, né? Elas só serão possíveis de solução se a gente ampliar a base de conhecimento. Conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo. Né? Eu, sinceramente, eu tenho uma maior honra de dizer isso. Eu saí daqui do Nordeste, né? De uma escola boa, mas tive a felicidade de ir para uma escola muito melhor ainda, que exigiu de mim, mas muito. Eu dou esse exemplo a meus estudantes. Né? Ter ido para a Viçosa, para mim, foi um ganho espetacular, porque eu fui forçado a crescer. Eu não tinha outra escolha. Eu crescia, ou eu voltava para cá. Né? Mas só voltei quando realmente eu consegui terminar meu mestrado e doutorado. E isso é com base no conhecimento, no esforço, no sacrifício. Isso é que é a grande realidade. E os problemas que a gente tem que solucionar tem que ser com a ampliação desses conhecimentos. Né? Gerando isso aí, sistemas de alerta, né, de redução de riscos, porque muitos países já têm e a gente não tem ainda. É ampliando, na verdade, a possibilidade de antecipar os problemas, né? E essas ferramentas hoje são de essencial importância. Trabalhar com o que nós chamamos de zootecnia de precisão, sem necessariamente desprender a precisão do que é mais simples de uma métrica, de uma tomada, de um dado, né? Precisa entender muito bem isso, porque essas informações podem nos orientar muito bem, dizer o que nós devemos fazer, né? E eu finalizo dizendo, isso é uma realidade que não é da produção animal, não. Isso é para todos os segmentos produtivos, óbvio, que estão direcionados também com a cadeia de produção de alimentos, de produção e consumo de alimentos. Está aí o exemplo da Walmart, está o exemplo da Coca-Cola, que tem como o seu principal componente água do seu produto. E ele tem a Coca-Cola tem que zelar pela água. Tá? Bom, gente, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Me perdoe
por ter prolongado tanto, eu me empolgo, eu gosto de trazer essas informações que me oxigenizam, né? Que são meu combustível no meu dia a dia, Neirão, você sabe disso. Opa. Eu faço isso com... Você não sabe... Eu adoro tomar cerveja, Neirão, você sabe, né? Isso aqui, para mim, é uma cervejada, né? Estar entre amigos, conversando com um tema de tão importância, para mim é uma felicidade e uma grande honra. Me perdoe por ter prolongado tanto, mas é apenas a empolgação que me leva a me prolongar. Muito obrigado.